Papo Delas, podcast sobre isso. Sobrenatural. Tenho aqui duas situações que aconteceram no prédio onde eu trabalhava. É preciso explicar como funcionava esse prédio. É uma escola de 2 andares que foi inserida num prédio que inicialmente havia sido feito como residencial, com apartamentos em cada andar. Compraram o prédio, fizeram ele todo conectado e as salas de aula foram separadas entre os antigos cômodos, tendo até um pequeno erro na adaptação do prédio em si, onde em uma parede havia bem no cantinho escondido um nicho para papel higiênico, porque o banheiro foi trocado de lugar e não fecharam o buraco. Era num cantinho assim, logo na recepção do segundo andar. Corria um boato de que o prédio havia sido vendido depois de um morador ter se matado lá, mas isso jamais saberemos. Alguns alunos mais sensitivos diziam haver uma energia estranha na última sala, que obviamente era que eu dava aula. Mas os relatos que eu trouxe não foram mencionados por eles, foram os que eu presenciei. Havia um grupo certo de professores e funcionários que eram os últimos a sair e o nosso horário era às 9h15 da noite. Como eu dava aula na última sala e era a última a sair, eu trancava minha porta, ia desligando as luzes do andar e, por último, desligava a chave de força dele. Então descia e os funcionários da recepção desligavam o resto da escola, acionavam o alarme, fechavam tudo e íamos embora todos juntos até o ponto de ônibus. Num desses dias, como estava muito próximo do horário do meu ônibus, eu falei que esperaria eles na esquina enquanto fechavam a escola, porque se meu ônibus passasse, eu já pegava e já ia embora. Caso contrário, eu caminharia até o ponto com eles. Enquanto estava na esquina esperando, alguns funcionários abaixavam a porta de metal e um dos professores pediu para não fecharem ainda porque eu ainda estava lá dentro. No que eu ouvi, eu virei para eles e falei: eu tô aqui. O professor olhou para mim e disse: ué, se você tá aqui, quem tá lá dentro? Como todos os funcionários já estavam lá fora e a escola não tinha mais nenhum aluno responsável, porque a gente verificava antes de fechar, terminamos de fechar a escola e fingimos que estava tudo bem. No dia seguinte, quando abriram, a escola estava vazia. Agora o segundo relato. Um tempo depois, nessa mesma escola, havia um novo coordenador pedagógico, mas o esquema de funcionários que fechava a escola se mantinha basicamente o mesmo, comigo sendo responsável por fechar a porta e desligar as luzes do segundo andar. Como durante a semana não eram utilizadas todas as salas desse andar, conforme os professores terminavam as suas aulas 8h30, eles fechavam as suas salas e eu saía por último da última sala. Todas elas precisavam ser trancadas. Caso contrário, não era possível acionar o alarme, que era por sensor. Nessa vez específica, eu saí, fiz todo o procedimento junto com o pessoal e no dia seguinte, quando cheguei, o coordenador comentou que eu havia esquecido de trancar a sala do dia anterior. Expliquei que não, que havia fechado tudinho. Então ele comentou que quando chegou logo cedo, todas as 8 salas do segundo andar estavam destrancadas e escancaradas, inclusive as que não foram utilizadas no dia anterior para aulas, ou seja, nem sequer haviam sido abertas naquele dia. O alarme não disparou durante a noite. Como todas elas foram abertas, jamais saberemos. Olá pessoal, sou eu, a Patsy, e durante esse mês de outubro eu estarei trazendo para vocês um Sobre Isso um pouco diferente. O Sobre Isso Sobrenatural. Então, a minha ideia é que o Sobre Isso Sobrenatural se torne uma série nos meses de outubro que estão por vir. Então, se vocês quiserem contribuir, mandem para o nosso e-mail contato@papodelas.com as suas histórias, para que a gente consiga manter essa série funcionando, tá bom? Muito obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão! Papo Delas, podcast.